Fala rapaziada, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso. A ideia hoje é a gente trabalhar volume de uma figura um tanto especial, né? Que ela é chamada de tronco de cone. Então assim, em matemática, rapaziada, o que acontece? Quando eu tenho essa figura aqui, ó, que eu tenho um cone, né? E eu tenho então uma secção, é feita uma secção de um plano. Esse plano tem que ser paralelo à base dele, tá? Então, quando isso acontece, eu tenho essa parte aqui da figura que sobrou, né? Como se eu tivesse cortado. Então, eu tenho um cone menor aqui em cima. Lembrando que esse cone menor é proporcional ao cone maior, legal, né? Ele é proporcional. Ou seja, dentro da matemática a gente fala que ele é semelhante, né? E eu tenho essa outra parte aqui que sobrou, que é o tronco do cone. Então, o nome dessa figura aqui se chama tronco de cone. Se isso aqui acontecer, por exemplo, numa pirâmide, eu vou ter um tronco de pirâmide. Então não se assuste com essa palavra tronco e também não tem nada a ver com árvore. Beleza? Então, o que acontece? Nosso objetivo hoje é tentar calcular o volume desse cara aqui. Essa figura, ela aparece relativamente com bastante frequência, né? Aí no Enem, bastante, né? Em vestibular, geral. Porque essa figura, rapaziada, não sei se é uma figura relativamente comum pra gente. Então é uma figura que vai tá aí relacionada, por exemplo, a um volume de um copo. Eu aqui mesmo em casa não trouxe nenhum, mas eu tenho vários copos aqui que é tronco de cone, né? Aquele ecocopo tal, é um tronco de cone. Então se a gente quisesse calcular ali a quantidade de líquido que cabe ali, a gente poderia usar essa relação que eu vou tentar passar para vocês hoje, beleza? Então vamos continuar lá. Bom, fazendo uma retrospectiva, basicamente o que a gente vai ter então no tronco do cone? A gente continua com a geratriz, igual no cone, né? Claro, essa daqui não é a geratriz completa, então ela é uma parte da geratriz, mas a gente diz que para o tronco, essa aqui é a geratriz do tronco. Eu vou ter a minha altura, beleza? Então tranquilo. Eu vou ter dois raios, o raio maior e o raio menor, raio da base maior e o raio da base menor, beleza? E essa estrutura aqui, que depois eu vou falar em outros vídeos, né? Que seria a área, né? Essa figura aqui. Aí depois eu vou estar falando em outros vídeos, né? Que vai me proporcionar, por exemplo, calcular a área lateral do tronco do cone, por exemplo. Poderia ser uma questão aí para você resolver. Beleza? Então é o seguinte, a ideia hoje é mostrar para vocês de onde é que veio a bendita da fórmula do tronco de cone. Isso era uma das coisas também que sempre, já falei em outros vídeos, né? Sempre me causava um pouco de desconforto, porque o professor me falava, ó, usa essa fórmula aqui, e a gente aceita, mas não sabe de onde veio, não sabe, né? Tem aquela dúvida assim, nossa, quem é que teve essa ideia aí, né? Então, o volume do tronco, rapaziada, ele é o seguinte, ele vai ser π cubo. Nossa, esse π aqui ficou, não é π cubo, né? Π sobre 3. Π sobre 3 vezes o H, que multiplica o Rzão, que é esse cara, mais o Rzinho, quadrado deles, né? Mais o Rzão vezes o Rzinho. Essa daqui que é a fórmula, tá? Então se você lembrar dela, é uma fórmula relativamente, se tu passa um tempo sem trabalhar com essa relação, ela realmente, você é capaz de esquecer, né? Ou confunde aqui, pô, é mais ou menos como é que era lá a relação. Você pode esquecer. Então essa relação é para calcular então o volume desse cara aqui. Mas eu não vou usar ela agora, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui através de um exemplo. Suponha que eu tenha essa situação e eu preciso, esse cara aqui, calcular o volume dele. Tá pedindo, então o volume do tronco. Então vamos lá. A gente sabe que o volume do tronco, ele pode ser representado como? Bom, vamos lá, filhos. Vamos usar aqui os Paranauê aqui do Open Board. Ó, basicamente, como eu já tinha falado ali no começo ali, existe então um, um cone, digamos assim, primordial, que é o que vai gerar o tronco, né? E os dados desse cone não vai vir,
no exemplo. A gente tem que conseguir chegar lá. Então, primeira coisa que eu acho que a gente pode fazer nesse problema é a gente colocar os dados. Então, eu sei que esse cara aqui é o raio maior, é o meu Rzão. Eu até, inclusive, já vamos colocar aqui os valores, né? Ó, pelos dados que ele deu aqui no problema, o meu diâmetro é 24. Então, esse raio aqui é 12. Aqui é 10. Então, esse raio aqui é 5. Beleza? Que mais que a gente pode colocar? Algo que eu vou precisar no futuro é a altura do cone, né? Então, vou colocar aqui a altura do cone. Eu não vou usar Hzinho. Eu vou usar o Hzão. Tá? Vou usar o Hzão. Aí, rapaziada, agora eu conseguiria tentar escrever essa relação, né, do volume do tronco do cone. Olhando agora para a figura, o volume do tronco do cone ele vai ser o seguinte: ele vai ser o volume desse cone maior, menos o volume do cone menor, que é esse conezinho aqui de cima. Beleza? Então isso aí fica evidente, isso aí é muito comum na matemática, né? Então, tipo, área da coroa vai ser o quê? Vai ser a área da coroa maior menos a área da circunferência maior menos a área do raio menor, né? Isso aí é muito comum. Então, a gente tem aqui o volume do cone maior. Como que a gente... Então, eu vou escrever aqui, ó, o volume do cone maior menos o volume do cone menor. Beleza? Ó, não sei fórmula, não sei nada. Caiu essa questão lá de paraquedas, tem que resolver. Mas eu sei o básico de matemática. Então essa que é a ideia aqui para depois a gente ir para a demonstração, tá? Então qual que é o volume do cone? O volume do cone a gente conhece, né? É 1/3 da área da base, que é π r quadrado. Então vou colocar aqui 12 quadrados, já vou colocar os valores. Beleza? Vezes a altura dele. A altura aqui a gente vai chamar de Hzão. Menos o cone menor, que é esse aqui de cima. Que é o quê? 1/3 de π r quadrado, que é 5 ao quadrado, vezes a altura do pequenino. Perceba que eu não sei a altura do menor, mas eu sei que a altura do menor, a gente pode escrever que é o Hzão menos, vamos chamar esse cara de Hzinho. Então, vou escrever isso aqui, ó. É o Hzão menos o Hzinho. Ficou esquisito. Ó, não estou usando fórmula, estou usando lógica para resolver aqui. Puxa vida, que eu usei isso. Tá, mas está faltando alguma coisa. Está faltando esse H, está faltando o Hzinho. Tá, vamos tentar dar uma incrementada nesse desenho. Você está vendo que 1/3 e o π eu poderia já colocar em evidência. Então, vou colocar π sobre 3 em evidência, tá? Aí aqui dentro eu tenho 12 que multiplica o H, que 12 ao quadrado, desculpa, que multiplica o H é 144. Já vou colocar aqui, então, 144 vezes o H. Menos, lembrando, coloquei 1/3 de π em evidência. Menos 25, que multiplica o Hzão menos o Hzinho. Então, se eu determinar o Hzão e o Hzinho, resolvi o problema. Então, vou correr atrás desses caras aí. Então, a nossa fórmula está até aqui, está faltando resolver ela. Bom, olhando para o desenho, eu acho que fica fácil e evidente a gente perceber que se a gente quer encontrar o H, a gente tem um triângulo aqui, né? Ó, saca só. Eita, nós. Vou tentar usar um recurso aqui, porque fazer uma reta aqui com o mouse é triste, né? Ó, não sei se fica evidente esse cara aqui. O que que ele é para nós? Ó, não sei se fica evidente que a gente tem um triângulo retângulo aqui. Então a gente vai usar Pitágoras, beleza? Então o que que eu sei aqui para encontrar essa minha altura H que é a mesma? Essa aqui é a mesma que essa, né? Então eu tenho esse cateto que vai ser 12 menos o 5. Então esse cateto vai ser 7. Beleza? Então, rapaziada, vamos lá. Como eu quero encontrar o meu H, eu vou ter que 25 ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais 7 quadrado. Teorema de Pitágoras. Até aqui tranquilo, né? Então, o meu H ao quadrado vai ser igual a 25 ao quadrado é 625. O 7 quadrado passa para lá, que é 49, está aqui. Então, meu H ao quadrado vai dar
576. Então, meu H é a raiz de 576, que vai dar 24. Beleza? Então, puxa vida, descobri o meu H. 24. Legal. Se você resolver essa atividade aqui junto comigo, muito provavelmente você vai conseguir entender de onde veio a fórmula, que é esse que é o meu objetivo principal, né? Perceba que eu nem iniciei ele ainda. Então eu tenho meu H aqui. Tudo que eu estou fazendo vermelho, depois eu vou apagar, tá? O que mais que a gente pode... O que está faltando agora? Está faltando o Hzão, né? Preciso do Hzão, cara. Puxa vida. E o Hzão? Como é que eu faço para determinar o Hzão? Bom, o Hzão, a gente vai recorrer ao quê? A gente vai recorrer à semelhança. Se você parar para pensar, esse meu triângulo, retângulo aqui, ó, que eu estou passando o mouse, tá? Grandão, ele é exatamente semelhante a esse triângulo menor aqui, ó. Esse triângulozinho menor. Então eu posso usar semelhança de triângulo aqui, que é nada mais nada menos que a aplicação do teorema de Tales no triângulo, né? Então eu vou dizer o que? Preste atenção. Eu vou falar que a minha altura grandona. Quem que é a minha altura grandona? É H. Eu vou falar que o meu H está para a base, que é quanto essa base? É 12, né? Então meu H está para 12. Então a base, a altura do meu triângulo maior está para a base do meu triângulo maior, assim como a altura do meu triângulo menor. Quem que seria esse cara aqui, rapaziada? Esse cara, ele seria o meu Hzão menos o Hzinho. Concordam? Ele é o meu Hzão menos o meu Hzinho. Eu pego o meu Hzão, tiro o meu Hzinho, tem esse cara aqui. Então, ele é a mesma coisa que o meu Hzão menos o Hzinho sobre a base dele, que é 5. Então, de novo, o que o professor está fazendo aqui? Tales, né? Tales é no ano, a gente aprende essa relação aqui, eu acho que até no 7º ano já é introduzido, né? Razão e proporção, beleza? Então, veja bem, o que eu fiz? A altura do triângulo maior está para a base do triângulo maior, assim como a altura do triângulo menor está para a base do triângulo menor. Você pode entender até isso aqui como uma regra de 3, tá? Então aqui, ó, resolvendo esse cara, eu vou ter 12Hzão, esse lado 12Hzão, menos, estou fazendo isso aqui primeiro, tá? Multiplicar cruzado, que é o famoso produto dos meios igual ao produto dos extremos, tem que tomar cuidado, né? Então 12H, isso tem que ser igual a 5Hzão. Passando para cá, eu vou ter 12Hzão menos 5Hzão igual a 12 vezes o H. Mas quem que é o H? O H a gente já calculou, é 24. Beleza? Então 12 menos 5 vai dar 7. 12 vezes 24, faz a continha aí, ó. Vai dar 240 mais 48, vai dar 288. O meu 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, vou ter 288 dividido para 7. Pronto, encontrei o meu H. Então, o meu H, ele é igual a 288 dividido para 7, sobre 7. Beleza, rapaziada? Então, já encontramos tudo aqui. Já podemos calcular o nosso volume. Vou apagar isso aqui, tá? Apagadinha marota para a gente continuar aqui. Então, bora lá. Vamos dar de cor agora? Bom, a minha altura vai ser π sobre 3, que multiplica quem? 144 vezes o Hzão. O Hzão eu descobri, que é 288 sobre 7, menos o 25, que multiplica meu Hzão, que é 288 sobre 7, menos o Hzinho, que é 24. Pô, Creuso, podia ter colocado um probleminha aí para dar uns valores inteiros, né? Tentei, tá? Então vamos lá. Π sobre 3 vai ser igual. Então vamos resolver isso daqui. Vou apelar aqui para a calculadora. Tá? Vou fazer aqui. Vai dar 144 vezes 288. 41.442. 41.472 dividido para 7, menos, aqui eu vou ter
25, que multiplica esse cara aqui. Rapaziada, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 7 em cima e embaixo, tá? Porque eu quero o denominador 7. Ou tira o MMC, divide e multiplica. Aqui tem 1, né? Então, se eu multiplicar os dois por 7, ó, aqui dá... Eita, queria riscar aqui, mas... Vou usar o azul. Aqui risca, coloca 7, multipliquei por 7. E aqui risca e multiplica por 7. Beleza? 24 por 7 vai dar 208. Vamos fazer aqui, né, rapidão. Então, 168. Valeu. Então, continua aqui. Então, aqui eu vou ter 288 menos 168, 120. Beleza? Então, aqui eu tenho 120 por 7. Dá mais trabalho as contas que tem que fazer, né? Então, π sobre 3. Esse cara aqui, eu vou... Ah, você pode pensar, puxa vida, divide aí, Creuso. Não é divisível, tá? Não é divisível porque a gente já multiplicou números que não são divisíveis por 7. Não vai, esse cara não vai ser divisível por 7, tá? Então, eu tenho 472 sobre 7. Olha a volta, né, brother? O cara tá dando. E 25 vezes 120. Tá lá, 3.000 sobre 7. Ô, louco, meu. Eu vou deixar a resposta em função de π, tá? Então, eu tenho π sobre 3 que multiplica. Então, agora eu tenho 41472 menos 3.000, que vai dar 38472 trampa dividido para 7, que vai ser igual a π sobre 3. Beleza? Então, esse cara talvez seja divisível por 7. A gente pode fazer a conta, ó. Aqui vai dar 35. Vou fazer na calculadora, tá? Vamos ver se vai dar pra gente agilizar a aula. Ó, então deu 5.496. 5.496. É divisível por 3? 9... 18... É divisível por 3. Então, divide para 3. Então, vai dar 1.832 sobre π. Centímetros cúbicos. Tá? Então, acabou aqui. Pô, Creuso, deu uma trabalheira, um monte de conta, até tu usou calculadora. Rapaziada, sim, mas são contas que a gente podia ter feito na mão, ou você tem uma opção desse tipo, né? Também eu coloquei um probleminha ali que é para dar uma sangrada em vocês. Mas é possível calcular na mão, inclusive sem lembrar da fórmula pronta do volume do tronco. Era isso que eu queria colocar. Ah, mas eu me lembro da fórmula. Cara, se tu se lembrar da fórmula, brother, então fica muito fácil você resolver essa questão. Então, só lembra dos dados aqui e eu vou... Como é que eu pego aqui? Vou copiar essa figura e vou passar aqui para uma próxima aba aqui. Beleza, ó. Então agora vamos usar a fórmula. Usando a fórmula, volume do tronco é igual a πh sobre 3. Aqui é um colchete parênteses. Eita, não precisa abusar, né? Eita, aqui. Que multiplica r quadrado mais rzinho quadrado mais rzinho, rzão. Acabou. Então, o volume do tronco vai ser π, que multiplica o 24, aqui é 3, né? O que é o rzinho? Esse cara aqui, desculpa, esse aqui é o rzão, esse aqui é o rzinho, né? Então, vai lá, lembra lá, é 12, né? Então, eu tenho 12 quadrado mais 5 quadrado mais 5 vezes o 12 quadrado. Então, o volume do tronco do cone, que eu posso simplificar o 24 com 3, que dá 8, né? Então, eu vou ter 8π, que multiplica 144 mais 25 mais 60. Então, o volume do tronco é igual a 8π, que multiplica
multiplica, vamos somar ali rapidinho. Então dá 2.229, que a gente multiplica por 8, né? Vamos fazer aqui, a gente vai dar 1.832 pi centímetros cúbicos. Pô, Creus, é muito melhor usando a fórmula. Para essa questão, eu acho que sim, concordo. Né? Se a gente já sabe diretamente aquilo que a gente quer. Então, 1.832, vamos voltar aqui, quanto é que deu? 1.832 pi centímetros cúbicos, 1.832 pi centímetros cúbicos. Beleza, rapaziada? Então, seguinte, é isso aí. A gente conseguiu calcular, então, o volume teoricamente, sem utilizar uma fórmula pronta para o volume. Então, o que eu quero fazer agora? Agora a gente vai começar a demonstrar, vou explicar de onde saiu essa fórmula, tá? E vamos lá, vamos torcer para dar certo. Então, a gente vai usar os princípios que a gente usou naquele probleminha. E agora a gente vai tentar calcular, então, esse tronco, o volume desse tronco do cone aqui, tá? Então, lembrando que aqui existe um cone que vai dar origem a esse tronco. Só vou colocar os valores aqui, tá? Quais os valores que a gente tem desse tronco? Bom, esse cara aqui já é o H, Rzinho, Rzão, a gente só precisa disso. Aí aqui eu tenho o que? Eu tenho, deixa eu colocar aqui, daqui, eita nós, não é daí, né? Vamos pegar um paralelo aqui, mais ou menos daqui até aqui. Valeu? A gente vai ter o nosso Hzão, tá? Então, essa distância daqui até aqui vai ser o nosso Hzão menos o Hzinho. E a gente vai trabalhar agora genericamente. Então, vamos partir lá do começo. Então, o volume do tronco do cone é dado pelo volume do cone maior, vamos lá desde o começo, menos o volume do cone menor. Valeu, rapaziada? Beleza, então vamos lá. Então, o volume do tronco do cone, ele vai ser o quê? Volume do maior. O volume do maior é o quê? 1/3 da área da base, que é Rzão, né? Então, pi Rzão quadrado vezes a altura. A altura é, a gente vai usar o H, que é essa aqui. Estou calculando o cone maior. Menos o volume do cone menor, que é esse aqui, ó. Esse aqui de cima. Que vai ser, então, 1/3 de pi Rzinho quadrado vezes a altura. Mas a altura aqui agora é o quê? Hzão menos o Hzinho. Tá? Então, vamos desenvolver esse cara. Pô, Creus, então, bom, eu já vou colocar aqui em evidência o π sobre 3, né? Eu tenho aqui. Então, eu fiquei desse lado com o Rzão quadrado Hzão menos o Rzinho quadrado, entre parênteses, Hzão, Hzinho. Aqui teria que ser um colchetes, tá? Faz de conta que aqui é um colchetes. Então, agora a gente tem que fazer o quê? Bom, a gente tem o R, tem o H, tem o Rzinho, mas a gente quer colocar tudo em função do Hzinho. Aqui eu tenho Hzão e Hzão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a semelhança de triângulos, que é o que a gente usou antes. Então, lembrando, eu tenho um triângulo aqui, né, que é semelhante a esse triângulo grandão que está aqui. Então, o que a gente vai dizer? A altura está para a base. Vou fazer aqui, depois eu vou apagar, tá? Ó, eu vou dizer que a altura do grandão, que é H, está para a base dele, que é o Rzão. Eita, que é o Rzão. Assim como a altura do pequenininho, que é Hzão menos Hzinho, está para a base dele, que é Rzinho. Então, perceba que a gente está resolvendo tudo algebricamente, genericamente. Então, multiplica cruzado aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter Rzão, esse vezes essa galera aqui, Rzão, Hzão,
menos Rzão Hzinho igual a Rzinho Hzão. Bom, o meu objetivo é escrever tudo em função de Hzinho. Então, eu vou pegar o meu Hzão e vou tentar isolar ele. Então, aqui eu vou ter Rzão Hzão. Esse Rzinho vai passar para lá, então vai passar como menos Rzinho Hzão. E esse Rzão Hzinho passa para cá. Então, Rzão Hzinho passa para cá. Beleza? Que é Rzinho Hzão. Vou colocar o H em evidência. Então, eu fiquei com Rzão menos Rzinho em evidência. Igual a Rzão Hzinho. Esse cara está multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter o valor do meu H, que é o quê? Que é Rzinho Hzinho, desculpa, Rzão Hzinho, dividido para Rzão menos Rzinho. E esse cara eu vou ter que salvar no coração, porque agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, eu vou substituir aqui em cima e vou desenvolver. Beleza, rapaziada? Então, eu vou escrever aqui do lado, ó, né? Vou colocar aqui, ó, por semelhança. A gente tem que o nosso Hzão, ele é Rzão Hzinho sobre Rzão menos Rzinho. Então, vou apagar aqui, escrevemos ali, já expliquei de onde veio, qualquer coisa volta o vídeo. E vamos seguir o baile com essa relação. Então, eu tenho que π sobre 3 vai ser Rzão ao quadrado vezes o H. O que é o H? Rzinho Hzão sobre Rzão menos Rzinho. São vezes, tá? Você também pode pensar assim. Beleza? O que é o Hzão? Tá aqui. Menos. Vamos resolver esse cara aqui agora. Que é Rzinho, que multiplica agora aqui dentro do parênteses o meu H, que é Rzão Hzinho sobre Rzão menos Rzinho. Esse cara aqui, ó, menos o H. E o H a gente pode colocar como H aqui. Pronto. Então a gente vai ter que desenvolver esse cara aqui. Bora lá! Então, o meu H, ele vai ser π sobre 3. Eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui. Beleza? Eu vou ficar aqui, então, com R cubo H sobre Rzão menos Rzinho. Que é menos, né? Vou achar que é menos. Multipliquei isso com esse. Agora, menos. Vou fazer chuveirinho desse cara aqui. Então, vou ficar com Rzinho, Rzão H sobre R menos R. E, menos com menos mais, Rzinho quadrado H. Então, o que rolou agora? Eu tenho H aqui e H aqui. Eu posso pegar esse H e colocar em evidência, tirar então do meu parênteses. Então, igual vai ser agora π H sobre 3, ó, já estamos dando modelo aí na formazinha, né? Vai ser R cubo sobre Rzão menos Rzinho menos R quadrado Rzão sobre, parece um V, né? Mas é Rzinho, tem V aqui. Rzão menos Rzinho mais, vai sobrar o quê? Só Rzinho quadrado, né? Então, rapaziada, aqui eu já vou fazer um decay of the jump aqui. É como se eu tirasse MMC, dividisse e multiplicasse todo mundo, tá? Mas olha só, o meu denominador é Rzão menos Rzinho. Esse cara não tem. Então, o que eu vou fazer para colocá-lo aqui? Eu vou multiplicar o meu... É a mesma coisa que eu fiz pelo 7 naquela hora. Eu vou multiplicar aqui embaixo por Rzão menos Rzinho e aqui em cima também. Rzão menos Rzinho. Lembrando que quando eu multiplico numerador e denominador ou divido numerador e denominador pelo mesmo valor, eu não altero
então o resultado, beleza? Bom, agora perceba, fiz intencionalmente para mostrar que o nosso denominador é Rzão sobre Rzinho. Então a gente está quase lá, tá? Então meu π h sobre 3 vai ser, eu vou colocar um traçozão, meu denominador agora é o mesmo, eu vou somar essa galera aí, rapaziada. Vou ver quem, né? Então olha só, aqui eu vou ficar com R cubo, ok, R cubo, né? Aqui eu vou ficar com menos R quadrado R, só estou copiando. Aqui eu vou fazer um chuveirinho, lembra? Então eu vou ficar com mais R quadrado Rzão, menos Rzinho, né? Menos Rzinho cubo. O que vai acontecer? Esse termo e esse termo aqui, ó, eles se anulam, né? Eu tenho menos Rzinho quadrado Rzão mais Rzinho quadrado Rzão. Então, esse cara vai anular com esse. Beleza? Então, continua aqui. Vamos subir aqui, ó. Continua aqui. Eu vou ter π h sobre 3. Aqui eu vou ter um, abre parênteses, R cubo, Rzão ao cubo, menos Rzinho cubo sobre Rzão menos Rzinho. Se eu quiser separar a fórmula aqui, ela já tá legal assim, né, de ponto de vista assim, né? Aí agora, para melhorar essa fórmula e deixar ela daquela no formato usual, a gente vai ter que executar uma simplificação. A gente tem que lembrar lá dos produtos notáveis, um monte de coisa, ou tentar fazer essa divisão. E é o que eu vou fazer agora. Então eu vou abrir aqui uma aba, né? Vou abrir uma próxima aba aqui. Até vou fazer aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui. Na próxima aqui para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer. Bom, abrir uma aqui. Então, a gente chegou até o prezado momento, beleza? Que o volume do tronco do cone, tá? Ele é ser dado por essa relação. Então, vou fazer essa divisão. Então, olha só. Isso aqui, eu vou fazer uma divisão de polinômio, né? Galera, lá no 8º ano, tenho esse cara aqui e eu vou dividir para esse. Tem gente que já sabe usar isso aqui de cabeça, mas geralmente quando aparece com R não se liga, né? Então vamos lá, vamos fazer essa divisão aqui, beleza? R cubo dividido para R é R quadrado. Aí eu multiplico, coloco aqui R cubo, sempre com sinal trocado, né? Não vou perder muito tempo com isso, né? E R quadrado com Rzinho vai dar, ó, mais e menos é menos, vem para cá mais, R quadrado Rzinho. Aí cancela esse cara com esse. Quem é que eu tenho agora? Eu tenho o R quadrado R menos o R cubo. É o meu resto, né? Tá aqui. Vou continuar a divisão. R quadrado Rzinho dividido para R vai ser mais R quadrado para R dá Rzinho. Então quando esse Rzinho ficou zoado. Então Rzinho. Quando eu multiplico esse cara por esse, eu vou ter R quadrado Rzinho, troco o sinal. Tá ali. E agora eu tenho que multiplicar pelo outro monômio ali, né? Então, sinais diferentes é menos, vem pra cá mais. E Rzinho. Rzinho multiplicado por... Meu, tanto Rzinho que eu já tô... Mas vai lá, a cabeça tá funcionando. Então, tenho Rzinho quadrado. De novo, esse cara cancela com esse. O que sobrou? Rzinho quadrado menos, né? R cubo. Continua. Agora, olha só. Rzinho quadrado dividido para R vai dar mais R quadrado. Multiplica com ele e troca o sinal. Então, tem menos Rzão R quadrado. E esse cara com esse vai dar menos. Vem para cá mais. R cubo. A divisão, rapaziada, ela é exata. Chora, neném. Então, o que a gente faz? A gente vai substituir esse cara aqui. Então, o meu volume do tronco do cone, ele vai ser igual a π h sobre 3. No lugar disso tudo, a gente viu que essa divisão vai dar o quê? R quadrado
mais Rzão, Rzinho, mais Rzinho quadrado. Ou você pode trocar a ordem aqui, tanto faz. Beleza, então tá aqui, ó. Rapaziada, da onde saiu a relação, né, a fórmula para calcular o volume do tronco do cone. Tá? Então, o volume do tronco do cone é essa fórmula aqui. Então, voltando lá para nossa relação, a gente tinha parado aqui, né? Então, o nosso volume do tronco do cone pode ser representado como π h sobre 3, ou 1/3 disso, que multiplica, eu gosto de escrever assim, Rzão quadrado mais Rzinho quadrado mais Rzão, Rzinho. Beleza, rapaziada? Pô, eu acho que essa aula aí vale um like, som, aí pro Creuso, né? Pra gente, pra dar um incentivo. Valeu, rapaziada. Vai ter mais aulas aí de geometria espacial. Ainda quero falar sobre a área lateral, a área total do tronco do cone. E depois a gente vai para tronco e área lateral da pirâmide. E daí, deu pra bola. Valeu, abraço pro Creuso.